Quem colabora conosco na sessão Depoimentos em podcast da Multi Intercâmbio é a Caroline, que foi estudar no Algonquin College em Ottawa em 2013. Junto com seu marido e seus 4 filhos, com idade entre 1 a 15 anos. A Caroline nos conta como foi a adaptação da sua família, inclusive das crianças que ainda não falavam inglês, e também sobre sua vida de estudante e seu primeiro emprego. Aproveite as dicas valiosas desse depoimento. Carol, tudo bem? Que bom falar com você hoje. Você aí em Ottawa e eu aqui no Brasil, chovendo aqui, frio. Como é que tá aí a vida? Me conta. Aqui ainda não tá frio, tá 19 graus, 22, tá tudo bem, Dani. Tá ótimo, graças a Deus. Ah, que delícia. Carol, como, enfim, quem tá ouvindo o podcast não te conhece ainda, que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você foi pro Canadá já tem um tempo, você foi com seus filhos, com seu marido. Então conta um pouquinho, primeiro, antes de você ir pro Canadá, né, quando você escolheu o Canadá, você já conhecia o Canadá, não conhecia? Como é que foi esse processo de escolher o Canadá para ir estudar e para ir com a sua família? Então, há uns 3 anos atrás, a gente veio aqui no Canadá visitar minha irmã. Minha irmã veio para o Canadá, está completando uns 5 anos. Ela veio com o marido e com os 2 filhos. E a gente achava uma loucura ela sair do Brasil e vir para o Canadá, e tão longe, frio e tal, mudar assim radicalmente de vida. Mas aí aceitamos o convite e viemos visitá-la. Eu estava grávida de 4 meses da Beatriz e viemos em fevereiro, porque a gente queria saber que frio era esse, então a gente disse, já que vamos no pior, né? Inverno, para ver se a gente aguenta esse frio que estão falando e tal. E veio, a gente ouvia e tudo, mas a gente tinha uma vida no Brasil já estabilizada, né? Eu digo, muitos anos de trabalho, nossa casa, família, eu sou muito ligada à família, trabalho, tanto meu marido quanto eu, nós 2 tínhamos nossas empresas, então era difícil você simplesmente porque tá ouvindo alguém falar, a vida é diferente para cada pessoa, né? Da forma que cada um vê as coisas e pelo que se passa. E sem contar que você estava mudando a vida de 4 outras pessoas, seus 4 filhos. E daí nós nos apaixonamos, exatamente, mas é aí que a gente coloca tudo em segundo plano e aí vê o que realmente eu posso proporcionar de valor para essas crianças. É toda aquela suposta assim, segurança, que na verdade não é, né? Você ter uma melhor qualidade de vida lá, mas o que é qualidade de vida? É algo que só estando aqui para você ver. É algo que você não pode comprar. Liberdade você não pode pagar. E meu filho de 16 anos fala, eu acho que ele é quem está passando e vendo isso mais, sentindo isso mais do que os outros, porque ele já era um rapaz lá no Brasil e lá no Brasil ele não podia fazer coisas simples, apesar de toda a estrutura, de ter alguém para levar, de ter alguém para trazer, de morar entre paredes e tal. Ele não podia fazer simples coisas como sair caminhando, dizer tchau, pegar um ônibus, ir, voltar, sair com os amigos para jogar futebol, levar os irmãos menores. Sem medo. Quanto tempo vocês estão no Canadá? Nós estamos no Canadá fez 1 ano em agosto. Então, antes de falar do teu curso, enfim, da tua história como aluna aí no Canadá, como é que a adaptação das crianças foi tranquila? Você se surpreendeu em relação a eles irem para a escola e em outro idioma? Você até comentou comigo que a sua filha menor nem quer mais falar português, né? Como é que foi essa adaptação deles, dos 4, na escola? Eu vou ser bem sincera, porque não é fácil, não é. Uma mãe ver o seu filho que tinha toda uma pessoa para levar, trazer, que vive numa redoma, simplesmente
ser colocado num ponto de ônibus, entrar num ônibus sozinho e te dar tchau no primeiro dia. Acho que a gente fica com mais medo do que eles. No início, o meu filho chegava aqui, foi difícil, disse que não tinha amigos, ninguém entendia ele, não queriam brincar com ele. Por algumas vezes eu subi, eu chorei escondida para não deixar eles verem, né, que isso estava acontecendo. Sim. Mas a gente está falando de um ano que se passou. E em um ano, eu posso te dizer que eu fui no ano novo agora, no novo ano escolar, eu digo, perguntar à professora se Lucas tinha algum problema de comunicação, e ele tem 5 anos, e a professora me disse não. Lucas não tem nenhum problema de comunicação, aliás, ele é super popular aqui na classe. Ao contrário, né? Ele fala demais, eu tenho que pedir a ele para aprender a levantar a mãozinha, porque ele precisa aprender. Beatriz tem 2 anos, chegou com 1 ano, foi muito difícil, mas hoje eu tenho que pedir a ela tentar forçar os irmãos a falarem português, porque a gente pergunta em português, ela responde em inglês, e tem coisas que ela fala que eu digo, o que você está falando? Porque eu não entendo. O vocabulário deles já evoluiu mais do que o de vocês adultos. Já, o de João tem 16 anos. Acho que foi mais difícil para ele, porque já tem os preconceitos, a estrutura verbal e gramática e tal. E a gente tem que desaprender um pouco para aprender. Então, mas ele também passou em todas as matérias, está indo para o seu 2º ano aqui no Canadá, na grade 11. No high school, tem vários amigos e está falando inglês e espanhol. Aprendeu simultaneamente 2 línguas, porque no high school ele tem muitos amigos internacionais e do México, da Argentina. E Matheus tem 9 anos, fala inglês e francês, porque ele está em imersão em francês no curso no Elementary School. Eu ia te perguntar isso, como que é o francês? Porque você está em Ottawa, né? Como que é o francês para as crianças? Eles têm uma aula? O Matheus está registrado. O Matheus, de 9 anos, ele está registrado na imersão em francês. Então, metade das aulas dele são em inglês, metade das aulas são em francês. Ele entra na sala e a professora já está falando francês, ela não vai mudar para o inglês. O Lucas chega aqui em casa falando algumas coisas. Tu es la meilleure maman jamais. E aí, eu vejo que ele está tendo algumas coisinhas, assim, ele fala 1, 2, 3... Então, eles têm já algum, tipo, acho que quando a gente tinha inglês na escola, né, ele tem francês na escola, mas ele não tá na imersão, mas eles têm a noção. É inacreditável. Para Beatriz, de 2 anos, parece que é uma língua estendida, ela abrange tudo, inglês e português ali e tal, mas é muito bacana aqui na cabeça de Lucas, de 5 anos de idade, ele já sabe que existem tantas línguas no mundo, tanta diversidade. Bacana. E quando eles aprendem nós, né, aprendemos uma nova língua, a gente também aprende uma nova cultura, né? Isso é muito bacana. E junto com a língua vem a cultura também. Para as crianças, como você é estudante internacional, as crianças podiam estudar de graça aí. E a gente fez uma pré-matrícula daqui, né, do Brasil, e para que você pudesse chegar no Canadá com as orientações de onde você deveria ir, e tinha um primeiro teste, uma primeira entrevista na chegada, né? Como é que foi isso? Como é que foi a finalização para escolher qual seria a unidade que eles iam estudar? Foi pelo teu endereço? Foi assim, a gente já saiu daí, né, com a data acertada que você passou pra gente, e o endereço de onde a gente tinha que ir. Chegando lá no Catholic School Board, eles fizeram um teste, me deixaram lá preenchendo os papéis e foram muito educados e assim, como hospitality? Hospitaleiros. Isso, obrigada, Dan. Desculpa. Imagina.
assim, na recepção... amigáveis, uma pessoa pegou Matheus, uma outra pessoa ficou com Lucas, e aí eles sentaram, fizeram alguns testes, fizeram um teste de matemática, eles não falavam nada, nenhuma palavra de inglês, mas eu não sei como aquilo foi feito. Eles se conversaram e tal, eu fiquei assim, preenchendo e olhando assim de longe, mas eu sei que a coisa andou, e quando terminaram eles disseram, olha, seu filho esse vai para essa grade por causa da idade e tal, eles estão todos certinhos, de acordo com a idade, eles fizeram a integração deles no grupo, agora eles estão assim, desenvolvendo melhor, mas Matheus, Lucas estudam na Holy Redeemer, que é uma escola que dá para ir andando aqui da minha casa, o ônibus amarelinho vem buscar aqui na porta, às 8h15, A Beatriz ainda não vai à escola, né? Então ela vai para daycare. Certo. E eu a levo. E o João Vitor é o único que estuda longe, num outro bairro. Mas ele estuda longe porque é a única escola que dá o suporte de ESL classes, que é English as a Second Language. Certo. E é necessário para que ele possa acompanhar. Por quê? Porque ele já era um garoto de 15 anos quando chegou. Sim. Então ia ter a mesma facilidade de aprendizado, de absorção da língua do inglês. Então ele precisava de uma aula de inglês para ele. E a única escola que dava esse suporte fica longe. Mas eles providenciaram o transporte, então tem um carro particular, uma van, que pega alguns estudantes como o João aqui por perto, às 7 e pouquinho da manhã, 7h10, e levam ele para Barrhaven, e lá de Barrhaven traz para cá. Aí o João chega às 3h40 e os outros dois chegam no ônibus às 3h20. Ô, Carol, e qual é o teu custo nisso tudo? Em transporte ou, enfim, material, uniforme? Você tem algum custo em relação à escola das crianças? Zero, Dani. Na verdade, tem um custo que eles pedem no início do ano, acho que foi $25 para Matheus, 25 para Lucas. O ano passado eles me isentaram, sabendo que eu era nova e tal, estava chegando. A gente conversou lá, foi tudo tranquilo. Esse ano eles mandaram de novo, eu assinei, e aí eu pude ver que é para agenda, certo. Algumas coisas, mas acho que foi $25 para cada criança. Mas uniforme, transporte, tudo isso foi providenciado. Já está incluído, são taxas que incluem, eu acho que passeios, coisas que eles fazem com as crianças, atividades, eles pedem essa ajuda. O uniforme eles não têm, né? Uhum. O transporte é providenciado pela escola. João Vitor até me fala, ele não toma café de manhã aqui, eu fico reclamando com ele, e ele fala, mãe, eu não preciso. Quando eu chego lá na escola, tem bagel. Bem mais gostoso. Maçã, tem fruta, bacana. Tem suquinho de caixinha. Eu acho que eles têm uma salinha lá para algum suporte, e aí ele sempre vai lá. Ô, Carol, e você participa de alguma atividade na escola? Eu lembro, eu vou só te dar uma experiência, lembro em Toronto, a gente teve um dia que todos os alunos e os pais de alunos e os professores saíam nas praças para fazer uma limpeza geral, assim, para ensinar as crianças, né, a ter cuidado com lixo e tudo mais. Vocês têm esses tipos de atividades aí? Temos. Tudo que é feito na escola a gente recebe via e-mail ou pelo blog. Você sabe de tudo que acontece, tanto do high school, tanto da escola dos menores. O telefone toca aqui em casa, se João se atrasar 5 minutos para a aula dele, eu recebo uma mensagem automática falando que ele está ausente da sala, então eu posso ligar e ser direcionada para o celular do professor. A gente recebe um papelzinho através de uma mensagem dentro de um saquinho, né, para não molhar com a neve. Aí tem um recadinho da professora com um formulário que você pode assinar para todo tipo de atividade que eles vão ter, que os pais são comunicados. Eles certo. Contam muito com a ajuda voluntária dos pais. Certo. Então eles perguntam, vocês querem voluntariar? Vocês querem voluntariar semanalmente? Vocês querem voluntariar esporadicamente? Só em determinados eventos? Então
Então, eles querem saber se você está apto a voluntariar ou não. E isso foi, inclusive, bom para mim, porque eles contam muito com voluntariado, eu digo, depois... Como experiência canadense, né? Experiência de trabalho. Isso, para minha procura de emprego. E a escola dos meus filhos, eu voluntariei toda sexta-feira na sala de Lucas. Por algumas sextas-feiras, de um período, assim, alguns meses, toda sexta-feira eu fui na salinha dele e voluntariava. E várias mães fazem isso. Tocam violão, fazem música. Eu tive o dia da plantação, então a gente ensinou eles a plantar girassol, o que é primavera, a gente cavou, que delícia, botou raiz, depois a gente vê a plantinha crescer, cada planta tem seu nome. Que bacana. Então, é muito, muito bacana, muito importante, e sempre que você quiser, assim, os pais voluntariar, a escola está sempre muito aberta para isso. Eles querem que você participe da vida dos seus filhos. E a comunicação é muito, muito boa, muito bacana. É muito importante, né, para um adolescente, a mãe, adolescente, você saber, você recebe um e-mail e o telefone toca no automático, falando, o seu filho tal não está na sala no segundo horário. Certo. E você tem mais, então você tem mais controle, mais participação também, né? Tanto dos pais como dos professores e dos funcionários da escola. Eu lembro que quando a gente entrou em contato lá, eles foram também extremamente amigáveis e tranquilos para ajudar a gente todo o processo, para orientar na documentação, né? Eles foram muito solícitos com a gente também, né? Já daqui, já ainda no Brasil, né? São muito organizados. Muito organizados, acho que essa é a palavra. Ô Carol, e já juntando o seu voluntariado, então, você fez, vamos resumir aqui, né? Você saiu do Brasil, foi estudar no Algonquin, estudou por 1 ano, né? Você não precisou do inglês, de estudar inglês aí, você saiu daqui do Brasil já com teste de proficiência. Então você foi direto para o college, as crianças foram para a escola, e daí você se voluntariou, né, na escola, e foi daí que saiu a sua primeira oportunidade de emprego, foi isso? Depois da minha graduação, aliás, antes de eu me graduar, eu já comecei a aplicar para vagas de emprego, porque eu sabia, né, que deveria ser difícil, né, eu não sabia, mas eu acreditava, já é difícil no nosso país, que dirá fora. Então, eu comecei a aplicar para começar a saber, participar de entrevistas, ficar mais preparada. E eu trabalhei também na Algonquin, né? Eu trabalhei na cozinha da Algonquin para ter experiência e tal, canadense. E eu comecei a trabalhar na daycare da minha filha. Eles me deram a primeira oportunidade de trabalho. Foi como professora assistente. E depois de uns 2 meses trabalhando lá, eu comecei a trabalhar, tá fazendo agora minha 4ª semana de trabalho, numa empresa na minha área, né, que eu me formei em recursos humanos. Eu já tinha MBA em recursos humanos no Brasil e fiz um certificado aqui também. E agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar dentro da área de RH, recrutando e ajudando, começando, né, a entender um pouco mais, mas na área de tecnologia e informação, recrutando pessoas para a área de tecnologia e informação e ajudá-las a colocá-las em contrato no governo ou no setor privado. Sensacional. Esse caminho, a gente até conversou um pouco antes, né, em relação de você chegar no Canadá sem fazer o college e você chegar e fazer o college, você acha que tem alguma diferença para o caminho do emprego, ou seja, para você conseguir trabalhar no Canadá, se colocar no mercado de trabalho? O fato de ter estudado no Canadá faz diferença? Total diferença, Dani. Tudo faz diferença na nossa vida, né? Qualquer coisa que a gente coloque a mais, qualquer experiência, tudo é válido. Sim. Mas você estando em um outro país, eu tenho todas as equivalências dos meus estudos, inclusive o meu MBA que eu fiz no Brasil não é reconhecido como MBA aqui, é reconhecido como mais 1 ano de certificado, mas
desde o momento de você construir o seu currículo, eu busquei alguns órgãos, então eu participei de workshops e de preparação para isso, para saber como preparar o seu currículo da forma que os canadenses querem, da forma que eles precisam visualizar, da forma que o governo ou que empresas privadas querem visualizar, porque cada um quer analisar ou tem a sua forma de fazer o pre-screening de formas diferentes. Isso é muito importante, né, Carol? Você ter um currículo formatado para o padrão canadense e também focado para aquele empregador ou para aquele emprego específico e não fazer um currículo para todo mundo, né? Dani, eu apliquei para mais de 300 empregos desde abril, maio, junho. Antes de sair da faculdade até me formar. Daí depois eu entrei no workshop, comecei a aprender formatação e tal, e fazer as coisas mais direcionadas. Network é muito importante, mas o que eu estou dizendo é que educação, a parte de background, de histórico de educação, é muito importante. É diferente de você colocar lá o nome da sua instituição, tal, você tem que traduzir, explicar o que é isso lá no Brasil, ok. Mas é muito diferente, totalmente diferente você colocar Algonquin College. Sim. Ou uma outra instituição que eles já sabem, eles estão habituados, eles sabem o nível de pessoas que saem de lá, o nível de educação que é dado lá, entende? Uhum. Então, você foi capaz, você passou ali, o negócio não é fácil. Então, eu me lembro da sua dedicação pro estudo, de você ter comentado, inclusive, de ser difícil, de você ter que se dedicar até mais do que um canadense, até por conta do inglês, mesmo você tendo inglês já fluente, uma nota muito boa no IELTS, você se dedicou muito pro curso, né? É outra coisa, Dani, parece que a gente chega aqui, eu passei no IELTS, fui aceita, recebi a carta, ok, mas você chega aqui, você não lê na mesma velocidade que uma pessoa que nasceu aqui. Vai pedir eles para lerem em português. Não, né? Sim. Você não lê. Então você tem que ler, você tem os filhos, você tem que se adaptar ao novo ambiente, a uma nova cultura. Você não está só estudando e, sabe, você tem muitas coisas ao mesmo tempo para você cuidar, né? Gerenciar. Gerenciar filhos, adaptação de escola, adaptação de língua, nova rotina. A gente aqui faz tudo, né, como família, então é muita coisa nova. E aí você tem que estudar. Então você tem que ler uma vez, você tem que buscar uma tradução, aí tem uma construção gramatical que você não entende, aí você não entende o contexto, aí você volta, pronto, entendi. Aí agora você lê de novo, faz a anotação, pronto. Certo. A velocidade é muito, pelo menos no meu caso, foi muito mais lento, precisei muito de dedicação, e no meu caso eu estudava, trabalhava na Algonquin, fazia francês à noite também na Algonquin. Sim. E ainda com as 4 crianças, hein? E ainda com as 4 crianças. Eu falo que é minha heroína, porque não é fácil, 4 filhos, estudar, trabalhar e se adaptar a um novo país é realmente uma tarefa difícil de gerenciar, mas que a gente... Mas foi o meu diploma da Algonquin tá aqui no meu aqui na sala, na minha estante aberta com meu nome, e é um orgulho, né? A minha filha saiu comigo na primeira página da website da Algonquin College, dizendo assim, ela cruzou, she crossed the stage with me. Ela atravessou comigo, ela pegou o diploma na mão do principal, do presidente. Eu a vi no seu colo no dia de receber o diploma. E as pessoas gritaram e eu gritei também, porque assim... É muita realização, né? Eu acho que eu passei com honors. Foi mesmo. Foi mesmo, foi com muita honra mesmo. E o título na Algonquin foi engraçado, foi assim, acho que foi a graduanda Caroline, alguma coisa assim, se formando, e a futura graduanda. Bacana. Bacana.
para você, o inglês, qual a importância do inglês em todo esse processo? Você se preparou no Brasil, eu lembro que você estudou, você já tinha inglês, mas você fez um preparatório específico, né, para a prova de proficiência. Você sempre foi dedicado a estudar, né? Você sempre gostou, sempre que a gente falava disso, até hoje você pergunta algumas coisas, mas é assim, sabe? Então você gosta de estudar. Ou seja, você já tinha um nível muito bom, excelente, né, de conhecimento. Como que é para o dia a dia? E não só o inglês do dia a dia, mas o inglês que você usa para fazer um trabalho no college, para fazer uma apresentação, ou quando você foi fazer sua entrevista de emprego, a importância do idioma para tudo isso? É muito, muito importante. Assim, cada dia que eu fico aqui, eu percebo que eu sei menos. Assim, porque as pessoas têm as suas expressões, né? Como no Brasil, a gente fala de um jeito, a gente corta uma coisa aqui, ali, ó. Então, o que acontece é que eu estudo cada vez mais. Eu vivo com o meu dicionário, com o meu bloquinho, eu quero aprender todas a forma que eles falam e tal. É muito, muito importante você estudar o inglês, se dedicar, porque você vai ter que fazer apresentações, você vai ser julgado por isso, você vai ter nota disso, isso faz parte do seu crescimento e para você pegar o seu certificado, o seu diploma, o que seja, você vai ter que se expor, vai ter que falar, para conseguir o emprego, é lógico, você tem que estar com o inglês bacana, tem que saber se expressar. O accent é uma coisa que a gente não vai tirar nunca. Sim. Eu sou latina, eu vou ter meu accent. E olha, eles gostam do accent. Sim, assim como nós aqui, quando a gente vê um estrangeiro, né? Escuta um estrangeiro falando. É um charme. Olha, eu luto para tirar esse accent. Aí eles falam assim, oh my gosh, I love your accent. Eles adoram, eles acham bonitinho, mas é bonitinho, mas você tem que falar correto. Você tem que falar correto, não fazer as gafes, né? Sim, falar a sonoridade, né? O sotaque é uma coisa. Não pode. Sim. Não, o sotaque é uma coisa, né? Agora matar o inglês não pode. Com certeza, né? A gente tá buscando emprego, ser um profissional E os professores chamam a atenção disso? Se você entrega um trabalho que tem algum erro, alguma coisa, eles te dão um toque em relação a isso? Dão. Eu tive um trabalho que ele me deu um toque com relação a labor, a palavra labor, mas eu disse a ele que era escrito das duas formas. O labor é escrito com o britânico-americano. Exatamente, eu pesquisei no Google, isso acontece. Isso acontece, né? Ótimo. Tem algumas coisas que a gente passa que são engraçadas, sabe? Como spreadsheet, né? Eu falei, teacher, the sheet on the board. E aí todo mundo deu risada. Por causa do sotaque. Mas ele entendeu, ele riu pra mim, aí eles falavam sheet, aí eu falava shit, aí ele sheet, aí eu disse, mas eu não tô entendendo. A diferença. Mas, eu não tô ouvindo a diferença, né? Pois, eu não consegui ouvir, mas depois... Mas o ouvido se adapta, né? Com o tempo eu via que eu falava diferente. Sim. Mas eles entendem, né? A gente é foreign student, é internacional, E a gente tá ali fazendo o máximo que a gente pode pra aprender, pra dar o nosso melhor e a gente fala inglês, fala português, fala um pouquinho de francês. Exatamente. Ô Carol, e como que foi a chegada de vocês? Quando vocês saíram do Brasil, eu lembro que vocês já tinham um local alugado, né? Aí em Ottawa. Como é que você fez tudo isso? Eu lembro que você fez virtualmente e tal. Como é que foi tudo isso? Como é que você se organizou para não cair num negócio que não era verdade, ou fazer alguma coisa pela internet sem ter garantia? Como que foi daí para você chegar? A primeira coisa que a gente fez foi procurar um bairro, e você que ajudou a gente a encontrar a Kanata. Sim. E era um bairro familiar, de acordo com o nosso perfil, né? Você pesquisou e viu que aqui realmente é exatamente tudo que a gente precisava. Tudo pertinho, família, bairro familiar,
sem muita movimentação, que era o que a gente queria. Certo. Daí a gente começou a pesquisar no Google. No meu caso, no Kijiji, né, onde eles procuram tudo, casa para alugar, coisa para comprar. Sim. Tudo tem no Kijiji, kijiji.com. Você encontra muita coisa de graça, tudo que você precisa. Você precisa de sofá, de mesa, tudo você encontra no Kijiji doando e alugando. Então a gente procurou casa aqui e no meu caso eu tenho sorte porque eu tive minha irmã que mora em Quebec e ela veio até aqui alguns finais de semana e começou a olhar, conhecer Kanata que ela também não conhecia. Ela disse é um bom bairro e ela veio visitar as casas que a gente tinha escolhido e negociou com o dono e passou o contato para mim e daí então eu continuei falando com ele. E a questão de contrato, foi tranquilo? Você provavelmente teve que pagar um calção para dar a garantia da locação, mas é comum, é tranquilo para eles? E como que é? Dani, existem, depois que a gente está aqui, a gente vê, é comum em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que existem diversos tipos de pessoas. No meu caso, este landlord me pediu 6 meses adiantado. Certo. E eu paguei os 6 meses e depois a gente ficou acertado de pagar 3 em 3 meses. Mas depois que ele me conheceu e que ele se sentiu confortável, eu comecei a pagar mensalmente. Entendi. Mas depois senão você adiantaria 3 meses. Sempre Isso. pagando adiantado 3 meses. 3 meses, isso. Mas depois ele disse, não, você pode ir monthly. Então a gente continuou pagando mensal. Certo. E agora eu conheci já depois disso outras pessoas que conversaram comigo, que falaram não tem problema, pode pagar mês a mês ou me dar. Geralmente é assim, eu acabei de me mudar e eu paguei 2 meses, é o mês que se começa e o mês que termina. Então você paga o primeiro mês, você dá adiantado 2 meses. Aí você entra e no mês que você quer sair, você não precisa pagar, né? Você avisa. Certo. Mas tem que avisar com 60 dias de antecedência. Existe um site, Dani, que é Tenancy and Landlord. Ele rege tudo com relação a pessoas que vão alugar e aos donos das propriedades. Orienta nos contratos. Tudo que ele pode estar pedindo, se é certo, se não é. Você tem lá em PDF, você pode pegar todas as informações. Bacana. Vou indicar pro pessoal da Multi. Ô, Carol, e pra gente encerrar, né, que a gente já tá aí uma meia hora batendo... Eu, por mim, ficava bem mais com você. Toda vez que a gente conversa, a gente fica bastante. Mas qual é a sua dica pra quem tá... Lembra quando você estava no Brasil, se organizando, né, pesquisando... enfim, as expectativas que você fazia do Canadá ou da sua vida no Canadá, como você organizou o teu projeto todo, quais as dicas que você dá para quem está nessa fase agora, ainda no Brasil, pesquisando ou se preparando para estudar, ou enfim, com a intenção de migrar para o Canadá? Dica, pensar muito bem no que se deseja para o futuro e perseverar, nunca desistir, porque não é algo fácil, mas o nosso sonho a gente não pode desistir nunca dele e sempre melhorar no inglês, nas coisas que vão te ajudar a chegar ao sucesso, a se adaptar. A chegar nesse seu sonho. Então, melhorar no inglês ou melhorar no francês, se é isso que estão pedindo, estudar, procurar a profissão que tanto você goste ou que esteja em demanda, já pesquisar sobre trabalhos, o que eles estão pedindo. Os empregadores querem pessoas, estão buscando profissionais. Então, quais são as empresas, procurar ler e se inteirar mesmo dos processos que existem, a gente tem que saber das mudanças, e buscar
um lugar bacana, legal para morar, networking, se conectar com as pessoas. Tem muitos brasileiros aqui, a gente precisa de suporte, de ajuda, e a gente também oferece, né, ajuda para quem está chegando, porque a gente recebeu e é importante. Então, eu acho que é isso. Por muitas vezes a gente, você sabe disso, né? Ficou assim, vai dar certo, não vai, e estamos ainda aí na luta, né? Sim. Estamos ainda aí na luta. Sim. É um passo, a gente fala que são baby steps. E também um ano e pouco ainda, né? É pouco tempo. Isso. Então, se eu olhar para trás, eu posso progrediu hoje só muito. agradecer e dizer, nossa, how far? E você lembra, quando a gente começou a se falar, eu lembro que você veio de uma agência, até uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, independente se a pessoa vai escolher a multi-intercâmbio ou trabalhar comigo ou qualquer agência, eu lembro que você veio de uma agência de São Paulo que começou um processo para você, mas na verdade não deu entrada em todo o teu caminho, né? Em matrícula e tudo mais. O que é... Vocês têm que ir primeiro de tudo, antes de tudo, lógico, a gente confia em Deus, mas assim, Deus me levou para Dani, mas foi através de um caminho tortuoso. Eu fui parar de um lugar que eu tinha pedido todo esse processo de estudo e tal para uma agência, e quase na hora de eu viajar, eu não tinha nada nessa agência. Ninguém me conhecia na Algonquin. Eu ligava para lá, ninguém sabia quem era eu, nem cadastro eu tinha. Sim. Então, assim, Deus escreve certo por linhas tortas, que me levaram para Dani, e a Dani, nossa, foi um anjo na minha vida, porque organizou tudo, a gente decidiu o curso, conversamos, e em tempo ainda da gente vir, de seguir com os nossos planos, da data e de tudo, de vir para o Canadá, ela conseguiu ajeitar uma coisa que não deu certo que não tinha nem sido começada, né? Então essa é uma... Tinha, mas nunca tinha. Não tinha sido feita a matrícula ainda para você, né? Dentro do planejamento, é isso, tem que planejar o curso, planejar o que você quer fazer, né? Que eu lembro que você me fez entrevista, o que é que eu já tinha estudado, o que é que eu gostava de fazer, porque não adiantava eu ter feito recursos humanos e trabalhado com pessoas e gostar disso e querer fazer agora enfermagem, sabe? Só porque talvez seja isso que esteja em demanda. A gente tem que encaixar as coisas na nossa vida, né? Sim. Pode ser que talvez também não desse certo só porque eu estou fazendo algo que não seja o meu perfil, mas... eu quero agradecer, Dani. Muito obrigada por você ter... Aliás, obrigada a Deus por ter botado você em nossa vida. Imagina, Carol. É um grande prazer ter trabalhado com você e com a tua família, porque é uma família deliciosa de trabalhar. Mas o que eu ia comentar com você disso é que eu lembro que quando você me ligou a primeira vez, e daí que foi quando a gente soube que você ainda não tinha matrícula, eu lembro que você me falou, Dani, mas tem um ano, né, até terminar tudo isso, até o visto, até a matrícula, até eu fazer a prova de proficiência e tal. Ai, não vai chegar nunca, né? Aquela expectativa de que dia que eu vou embarcar pro Canadá. E agora já tem um ano e pouco que você tá aí, né? É mesmo, Dani. Então a gente lembra que eu falava pra você, vai ter um momento que você vai piscar e você já estará no Canadá. Eu lembro, você sempre dando esse apoio, sempre falando, calma, Carol, vai dar tudo certo. Porque depois que começa, engrena, né, o processo e também a chegada aí, depois que engrena, passa tão rápido, né, a nossa vida... Porque a gente está imbuída em tantas coisas, né, a gente está, assim, cuidando disso, cuidando daquilo, que a gente nem vê. Nem sente mais, Que delícia, Carol. Olha, eu que te agradeço o depoimento, espero que ajude todo mundo que está aí aqui, buscando ir para o Canadá. Você sabe que é meu país de paixão, na verdade é meu país que eu devia ter nascido, né? Então, o mais gostoso de tudo isso é a gente estar lidando com você, com uma pessoa que tem amor por isso aqui, Dani. Então, às vezes quando a gente se sente mal, ou quando a gente pensa em desistir, ou quando a gente diz que está muito difícil...
a gente encontra mais além do que apenas a profissional que estudou, mas uma pessoa que além de saber tudo isso, gosta, ama isso daqui, né? Verdade, e passa pra gente também um pouquinho do que foi a sua convivência com o Canadá. E aí faz a gente ter certeza de que a nossa escolha foi certa, lutar sempre, perseverar sempre e dar o nosso melhor. E é isso aí, é isso que eu quero para os meus filhos. Então a gente vai marcar dessa data para um tempo para frente, até você ter o seu PR. Daí eu vou fazer um novo podcast com você para você me contar como é que é a vida de residente permanente. Ai, meu Deus! Tá bom? Um frio na barriga. Butterflies. A gente vai fazer um podcast de celebration. Combinado, Carol. Okay, muito Dan. obrigada, viu? Obrigada a você. E lembre-se, a Multi-Intercâmbio te acompanha em todo o processo para realizar o seu sonho de estudar no Canadá, desde ajudá-lo a escolher o curso e a escola ideal para o seu perfil, assessoria para o visto, passagens aéreas, seguro-saúde, orientações cross-cultural, até sua chegada no Canadá. A Multi-Intercâmbio, em parceria com a NK Coaching, treina você para o IELTS e também prepara seu resumê dentro dos padrões canadenses.